Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, segunda-feira fria em Santo Ângelo, está no ar mais um Café Missioneiro que recebe nesta segunda o diretor do Fórum, o Dr. Luiz Carlos Rosa, e também juiz da infância e da juventude. Em termos gerais, o nosso assunto de hoje é o primeiro encontro regional do programa Família Acolhedora. Este assunto foi tratado no ano passado aqui no Café Missioneiro pelo mesmo juiz, Dr. Luiz Carlos Rosa. É um prazer recebê-lo novamente aqui e para tratar de uma questão, no meu entender, e de muita gente, deveras importante. E o que chama a atenção, normalmente, doutor, quando eu preparo os nossos programas aqui, sempre a velha pesquisa, aquela para se inteirar de alguma novidade, enfim. A gente digita família acolhedora no Google e as primeiras notícias listadas aparece imediatamente a comarca de Santo Ângelo. Isso, para alguns, pode ser uma surpresa, mas o ponto disso é, somos pioneiros nessa questão. Muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da Novos Horizontes. É um prazer estar aqui trocando algumas informações com vocês, com os telespectadores, né? Realmente, nosso programa Família Acolhedora é um programa pioneiro no estado do Rio Grande do Sul. Nós, em termos de acolhimento familiar, no estado do Rio Grande do Sul, nós somos o programa que está funcionando e que está dando certo. Nós implantamos esse programa no ano de 2011, né? Naquela ocasião a gente veio aqui no estúdio, que não era nesse modelo, né? Nesse formato. Viemos eu e a doutora Paula Mor, na época promotora da Infância e Juventude, e para divulgar o programa, para mostrar o que era o programa e para angariar pessoas que tivessem a disposição de se habilitar como famílias acolhedoras. Naquela ocasião, então, a gente fez um grande esforço, nós percorremos todos os órgãos, nós percorremos rádios, TV, RBS, no caso, clubes de serviço, igreja, todos os espaços que nos foram abertos nós percorremos, divulgamos o programa, se empenhamos de corpo e alma nesse programa, e hoje nós estamos assim no momento bem mais avançado, no momento de concretização do programa, né? Ele hoje está com cerca de 10 a 12 crianças e adolescentes acolhidos, né? Nós temos diversas famílias envolvidas nesse processo. Então, uma experiência extremamente importante, extremamente gratificante. Doutor, para quem não está observando esse nome pela primeira vez, família acolhedora, o que difere uma família acolhedora de uma família que adota uma criança? Então, o programa Família Acolhedora, esse programa que nós instituímos aqui, ele é uma alternativa ao acolhimento institucional. O acolhimento institucional, para a gente deixar mais claro para os ouvintes, para os telespectadores, o acolhimento institucional seria o abrigo, né? Onde a criança ou adolescente não tem condições de permanecer com a sua família de origem por uma vulneração de direitos, por uma situação de vulnerabilidade, agressão física, psicológica, agressão moral, né? E então nós retiramos aquela criança, aquele adolescente da família de origem e colocamos num acolhimento institucional.
Esta criança que vai ao acolhimento institucional, então ela recebe o acompanhamento de uma equipe técnica do abrigo e fica ali. Fica recebendo recebendo um atendimento, mas é um atendimento massificado, não é um atendimento individualizado, né? E entram questões assim muito claras, como amparo, como afeto, né? Exatamente. Então, a pergunta que tu tinha me feito, qual a diferença entre uma família acolhedora e uma família que pretende adotar, uma família que vai receber uma criança para a adoção? O família acolhedora, a família que recebe por um período, recebe uma guarda temporária. Está prestando uma solidariedade no momento difícil da criança, do adolescente, né? Um momento de amparo, de afeto, de cuidado, de solidariedade acima de tudo, como tu referiste, né? E aí nós temos uma equipe técnica nesse programa Família Acolhedora que fica trabalhando por trás, né? Trabalhando com a criança, com a família que está acolhendo e, porventura, eventualmente, também com a família de origem para trilhar um caminho para o retorno dessa criança, se isso for possível. Se não for possível, aí não se faz esse trabalho com a família de origem. Já a família que vai receber uma criança para fins de adoção, bom, aí já é um outro modelo, é uma outra situação, né? A gente sabe que a adoção é um ato extremamente importante, é um ato de receber uma pessoa como filho, é um ato irrevogável, ele se diferencia do programa Família Acolhedora nesses aspectos. Muito bem, no dia 29 ocorre dentro de uma programação que será desenvolvida pela URI, o 17º Simpósio de Estudos Jurídicos e Mostra Regional de Trabalhos Jurídicos, inclui o primeiro encontro regional do programa Família Acolhedora, com o subtítulo Desafios e Possibilidades. Essa programação ela será desenvolvida entre 9 da manhã e 16 horas do dia 29 e contará já na sua abertura com a participação da secretária de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, Genelúcia Dalpiaz. Sobre essa programação, a gente de cara observa que é muito importante se trazer uma questão pioneira, no caso de Santo Ângelo, para que o grupo envolvido nas questões jurídicas durante um simpósio possa apreciar e entender também essa situação. O que o senhor descreveria nesse dia que eu imagino que seja de expectativa para o senhor? O dia é extremamente importante para nós, do Juizado da Infância e Juventude, da Secretaria de Assistência Social. Esse trabalho é um trabalho árduo que foi feito. As pessoas podem não ter a noção, mas é extremamente importante para que a gente possa debelar alguma situação posterior com crianças e adolescentes em vulneração, que a gente tenha um atendimento especial, que a gente tenha um cuidado especial com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, e isso de uma forma assim prioritária, quanto antes melhor. A gente está sentindo, Fábio, uma enorme diferença assim, das crianças que estão sendo acolhidas em acolhimento familiar, né? Recebendo um atendimento, recebendo limites, recebendo carinho, recebendo afeto, né? Nós estamos assim maravilhados com os resultados do programa. Esse encontro, que é o primeiro encontro, né? Vai vir gente de todo o estado para esse encontro. Eu fui fazer uma fala em Passo Fundo. Em Passo Fundo não tem o programa, eles estão vindo com 14, 15 pessoas de Passo Fundo. Nós temos outros colegas da região
todos os juízes da infância e juventude vão mandar pessoas para cá para fazer, para se qualificar as pessoas, para ver o que é o programa. Então, olha, o programa, ele nos enche de orgulho. As crianças que estão no programa, todas estão assim com um desenvolvimento fenomenal, né? Saindo de uma situação de vulnerabilidade, estando com famílias abnegadas, eu digo, né? Nós temos famílias assim verdadeiramente abnegadas, e esses que porventura estão me escutando agora, que participam do programa, sabem disso, né? O trabalho de solidariedade é enorme, então a gente está muito entusiasmado mesmo. Esse programa, essa iniciativa aqui de Santo Ângelo, esse apoio que teve da administração anterior e da administração atual, né, para a mantença do programa é extremamente importante. Então nós vamos tratar disso nesse encontro. Eu vou fazer uma fala inicial, né, vai ter abertura lá com a secretária de Assistência Social. Eu vou fazer uma fala inicial colocando a importância do acolhimento familiar, os caminhos do acolhimento familiar, os desafios do acolhimento familiar. Depois a doutora Paula vai fazer uma segunda fala também, no sentido de expor como é que foi criado, como é que foi estruturado esse programa. Pela parte da manhã ainda, nós vamos ter uma mesa redonda com o Conselho Estadual da Infância e Juventude. Nós teremos a presença do juiz corregedor, coordenador do Conselho Estadual da Juventude, colega Roberto Fraga, juiz em Porto Alegre. Vamos ter a presença também da colega Conceição, que é uma juíza que hoje está em Osório, né? E à tarde, essa mesma colega, pela parte da manhã, então a gente vai fazer uma mesa redonda de discussão com essas pessoas. Pela parte da tarde, nós vamos ter uma palestra sobre o direito à convivência familiar, o direito fundamental à convivência familiar, com a juíza, a colega Conceição, juíza de Osório, juíza da Infância e Juventude de Osório. E depois vamos ter um momento assim ímpar, que vai ser o testemunho de pessoas que acolheram, de pessoas que estão acolhendo e desmistificando essa questão do acolhimento familiar, porque existe muita resistência ao acolhimento familiar, principalmente das pessoas que têm aquela restrição, que também é a nossa preocupação, do vínculo que se forma entre o acolhido e o acolhedor. Se isso não causaria um maior sofrimento ou menor sofrimento. Comparações. Isso, comparações. Então, nada melhor que as pessoas que já participaram deste... E são pessoas qualificadas, isso que eu... E nada impede que se crie uma amizade, uma relação a partir daí. Obviamente, isso vai ser dito. Eu tenho convicção que vai ser externado. A gente não combinou nada, né? A fala é das pessoas, mas eu tenho uma convicção por saber como foi tratado e qual é o contato que hoje se mantém. O que eu posso te dizer agora é que o programa, embora muita gente não saiba dessas coisas, né, de Santo Ângelo, que nós temos aqui em Santo Ângelo coisas boas, excelentes, ideias excelentes, né, que o programa ele é pioneiro, ele está... as outras pessoas de fora estão tentando implantar nos seus municípios, né? E estão vindo para cá nesse dia 29 para ver, para observar, né? O que eu digo é o seguinte: tem que ter um engajamento muito grande para primeiro para noticiar, para divulgar, depois para ter adesão das pessoas e uma fiscalização diária para que o programa dê certo, né? Então, e que funcione também dentro da lei, essas questões. Exatamente, a gente tem assim um total apoio, cada família, nós temos uma equipe técnica formada só para isso. Nós temos uma psicóloga, um assistente social, uma pedagoga, né? Nós temos a fiscalização do Ministério Público, a nossa supervisão e fiscalização também, né? A fala, se necessário for, diária com a equipe e com as famílias,
Esse é o meu trabalho como juiz da infância e juventude, aliás. Doutor, duas questões antes da gente finalizar a sua participação. Dias atrás aqui foi levantado que os conselhos tutelares pelo país afora aí, acabaram adquirindo conotações políticas bastante perigosas. No sentido de que antes de alguém se candidatar a vereador, isso é uma regra praticamente no país, que se candidata a conselheiro tutelar. E acaba por transformando isso num trampolim político apenas e acaba se esquecendo da real função disso. De que forma o senhor vê essa questão? Eu não estou colocando que isso exista aqui de forma alguma, mas como o senhor observa essa questão do Conselho Tutelar acabar se transformando em algo político com a participação de determinadas vertentes políticas nesse segmento? Se isso acontece ou virá a acontecer, é extremamente preocupante, né? Porque o Conselho Tutelar tem uma atribuição de cuidado, de atuação, de fiscalização, e tem que ser eminentemente técnico. Não convive a técnica com o político ali. Pelo que eu estou no Juizado da Infância e Juventude desde 2011 e aqui em Santo Ângelo, pelo menos, não percebo isso. Não percebo isso, sinceramente. Agora, não pode se descartar essa situação. O que eu vejo, e os conselheiros tutelares que estão me ouvindo, até me desculpe pela sinceridade, o que eu vejo é que nós precisamos sim de uma melhor qualificação dos nossos conselheiros. Porque a função do conselheiro tutelar, ela é extremamente importante. Ele ali é o ponto de entrada de todo um contexto, né, de violação de direitos e de futuros. O futuro vai depender daquela atuação também, como depende da escola. A rede protetiva tem que estar extremamente organizada e o Conselho Tutelar na rede protetiva da infância e juventude é um elo essencial. Os conselhos têm que ser valorizados, os conselhos têm que ser bem remunerados e eles têm que ter uma forma de escolha. Eu acho que isso tem que melhorar, essa forma de escolha do Conselho Tutelar. Eu não sei se a forma como está hoje, eletiva, seja a melhor. Por isso que tu falou, né? E pela possibilidade que a gente sabe que aí existe, de que conselheiros despreparados assumam o cargo. Como a gente tem políticos despreparados assumindo um cargo. Se observa verdadeiras campanhas políticas, né? E aí a coisa complica, porque complica muito. Sabe-se que não é o voto que vai definir a qualidade efetiva desse candidato. E, infelizmente, não é pela falta até de consciência dos eleitores, né? Eu fiz uma enquete, eu dou aula na faculdade, né? Fiz uma enquete com os meus alunos, porque a gente costuma reclamar muito. Todo mundo tem essa ideia da crítica, né? Pessoal, quantos aqui votaram no Conselho Tutelar? Numa sala de 50, 2 ou 3 votaram. Então não existe uma ideia. Agora, a tendência é melhorar porque foi unificado o processo de escolha dos conselhos tutelares. Então vai ter uma eleição. Quando tiver eleição, né, as eleições do ano que vem... Não, esse ano nós temos eleição, né? No outro ano. No outro pleito eleitoral, naquele pleito eleitoral vai ter uma eleição no mesmo dia conjunta de todos os conselheiros. Então, quem vai votar naquela ocasião para os cargos que vão concorrer, no caso vai ser o município, né, a prefeitura municipal, vai votar no mesmo dia para o conselheiro tutelar. Isso de forma não obrigatória.
Ou ele terá obrigatoriedade nesse voto? Não, ainda continua. Ainda continua a não obrigatoriedade. Mas aí já melhora a participação. Exatamente. Né? Então, Fábio, não sei se eu acho que a gente está terminando o espaço, né? Eu gostaria, assim, que as pessoas olhassem com bons olhos esse programa, né? Esse encontro que está sendo propiciado é entrada franca para a população, para as pessoas interessadas, principalmente para a rede protetiva, né? Para os alunos lá da URI é entrada franca, para quem quiser as horas tem que pagar uma pequena taxa, né? Para os alunos da URI é R$30, me parece, para obter o título lá que a URI dá para o que concluir o curso. Mas então é extremamente importante. O meu objetivo aqui é vir divulgar esse encontro que vai se realizar no dia 29 de maio, na quinta-feira, nas dependências da URI, iniciando às 9 horas, no prédio 13, que é o primeiro prédio à direita, onde tem o auditório lá. E nós vamos ter presenças importantes e para nós da Rede Protetiva é um marco, é o primeiro encontro de um programa que é pioneiro no estado do Rio Grande do Sul, que está tendo apoio da Corregedoria de Justiça. Isso vai ser gravado e vai compor uma divulgação para todos os juízes do estado do Rio Grande do Sul. Então, era esse o meu, assim, meu recado e a conclamação para as pessoas, né? Informações sobre o programa Família Acolhedora pode ser obtidos pelo número 3313-2392 ou 3313-2850. A Família Acolhedora fica localizada, tem uma sede no centro-norte da cidade, na rua Carlos Gomes 555, esquina com o Marechal Floriano. O Dr. Luiz Carlos Rosa, então, esteve conosco nessa primeira parte do Café Missioneiro. Eu convido que volte aqui ao programa. Inclusive, temos na nossa área de vídeos do NH News no site novosHorizontesFM.com um depoimento do Dr. Luiz Carlos Rosa sobre a situação atual do Fórum de Santo Ângelo, que passa por um período de transição. Vocês podem continuar conosco, seja no 104.7 ou pelo site novosHorizontesFM.com. Eu volto em seguida falando de defesa do consumidor. Até daqui a pouco. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Estamos de volta, então, comigo Walter Portaletti, o coordenador do PROCON em Santo Ângelo, prometendo uma última meia hora que não dá mais, Walter, mas uns 20 minutos agora de assuntos quentes aqui, ligados ao teu segmento e alguma repercussão também. A reportagem produzida pelo Estevam Menini e veiculada no comecinho da noite de sexta-feira sobre a questão envolvendo o memorial da coluna Prestes. Quem ainda não viu pode correr para a área de notícias do site, porém a área de notícias em vídeo do site da Novos Horizontes, que encontrará direitinho o que eu estou falando. Imagens sinistras, né, Portaletti? Principalmente aquele plano sequência, como é muito bom pegar um jornalista novo com todas as teorias assim e ele colocar em prática com uma câmera na mão aquela sequência dentro do vagão ali que já foi fechado, ninguém entra mais. A gente, pelo menos o Estevam conseguiu entrar dentro de um vagão daqueles. O que tá, sabe qual é a dificuldade? Eu até queria colocar o jornalista aqui, mas ele tem uma vergonha ele é o nosso Tim Lopes, assim, mas ele não gosta de aparecer, ele tem toda uma teoria, sim, assim. Sim. Mas a dificuldade que a história foi levantada e na hora do pega pra capar mesmo, Walter, ninguém quer falar. É uma questão... Boa tarde, Fábio, boa tarde, amigos. Questão bastante delicada, mas eu digo delicada por um ponto de vista como historiador, tá? Como historiador. A memória, patrimônio, de uma história, de um local,
ainda não é vista com olhos de empreendedorismo pelos gestores. Nós temos uma história, a história de Santo Ângelo, vamos partir lá do início, do princípio, né, como se diz. Eu lembro muito do saudoso Léo Fetti, que era um batalhador para aquela questão. A história de Santo Ângelo, o progresso de Santo Ângelo, começa por aquele local, a história jesuítica contemplada pela praça, a catedral, a primeira igreja jesuítica lá em cima. Mas a história contemporânea de Santo Ângelo começa ali. Tá? Com a chegada do trem. Ali em frente ao Teatro Antônio Serpa, a nossa primeira rodoviária. Temos um hotel, o Hotel Cipete de Araju ainda, um dos prédios mais antigos de Santo Ângelo, naquela região. Sempre conto a história para os alunos, transporte rodoviário. O ônibus vinha, qual é o trajeto dos primeiros ônibus? Vinha Ijuí, Catuípe, Santo Ângelo. E ali era a rodoviária. Subia aqui para onde é o Colégio Santo Ângelo, a Vida Sagrada Família. Então nós temos toda essa questão histórica deste ponto, que infelizmente foi sendo abandonado com o tempo. Depois de 69, quando os trens pararam de chegar, com passagem de trens e passageiros até aquela região, aquela história foi ficando uma área isolada, esquecida. Tivemos depois o teatro, centro de cultura, toda uma zona que precisa de investimentos, que precisa de atenção, e eu digo uma palavra, precisa ser humanizada. Tá? Nós temos uma área rica, agora que nós estamos com o PROCON ao lado, um prédio antigo fórum, eu tenho a oportunidade de todo dia olhar da minha janela, aquela área ali. Fábio, é uma área fantástica para reunir famílias, piqueniques. A Florencio de Abreu ali tu pode fechar aquela quadra, shows musicais, né? Tardes de eventos, enfim. Dá para se usar como locação de comercial de TV em outono, por exemplo, Walter, com as folhas caindo? Nossos profissionais da fotografia usam muito aquela região ali. A aula de fotografia ali é um passo interessante para quem quer aprender a fotografar. Infelizmente, os investimentos ao longo que acompanha esse processo da história de Santo Ângelo de 20, 30 anos, são parcos, são mínimos nesta questão de memória, de preservação da história. Tá? Então, o investimento aqui, acolá, e não conseguimos fazer com que os empreendedores, empresários e a comunidade absorvam aquela ideia de pertencimento da história. A história é sua, a memória é sua. E a gente viaja. Nós falamos muito em CPE, nós falamos muito em missões, e nós esquecemos um pouco mais dessa história contemporânea. Tá? Dos trens. Tudo chegou aqui de trem até os anos 60 praticamente, Walter. A coluna Prestes está ligada a isso, né? Também. A coluna Prestes dos caras está ligado a isso. Entende? Então parece que nós temos vergonha de falar disso, né? Temos vergonha de investir nessa área de memória. O Brasil em geral, o trem um grande erro do país é ter abandonado. Sem dúvida. Né? É algo que não tem dúvida. explicação. Nós fomos para o lado oposto do que está acontecendo nos países ditos de primeiro mundo, né? Investimentos na área de trens, ferrovias, e aqui nós desmantelamos. O doutor Osmar Veronese, tive a oportunidade de acompanhar 4 audiências públicas que tratavam da questão das ferrovias. É uma vergonha, é um assalto, não, para não dizer outro nome, o que se fez na década de 90, com a extinção, com o aniquilamento da rede ferroviária. Nós tínhamos uma malha ferroviária fantástica, que foi sendo aniquilada, foi sendo extinguida, foi sendo depredada pela própria empresa que deveria cuidar. Enquanto isso, a empresa colocava caminhões nas BRs para fazer o transporte do material. E daí está todo esse caos transformado aí, com esse número de veículos, número de as mortes nas estradas. Naquelas audiências eu fiquei sabendo o que era a LL, aqueles caminhões locados pela empresa para fazer o serviço que os vagões de trens deveriam realizar. Então começamos por aí, mas na questão de memória, nós temos, parece que, vergonha de falar nisso, por isso que dificilmente vai encontrar alguém que vai dar a sua opinião. E aquela zona que eu disse que precisa ser humanizada, ela foi violentada. Digamos, a história de Santo Ângelo é violentada dia após dia com aquela zona ali. Tá? E ela foi uma zona infelizmente, de violência. Tá? De prostituição. Prostituição. É uma zona que afastou as famílias. Tá? Então, tem ali, agora nós temos a Secretaria de Saúde, nós temos ali a Receita Federal, temos a OAB, temos o CREA,
Temos uma série de órgãos ali, inclusive um macro atacado por lá de baixo. E acredito, né, sinceramente, que é grande a esperança aí de que nós possamos humanizar aquela área e dar um novo colorido para ela. Há algum tempo tem se falado que pretendiam fechar, bem nesses termos, que eu considero o memorial da coluna Prestes. Ou tirá-lo dali, enfim. O que de verdade existe nisso? O que tu sabe sobre isso, Walter? Olha, eu sei do interesse da Associação dos Ferroviários em adotar aquela área, assumir a administração daquela área ali do Museu Ferroviário, transferindo o Museu Luiz Carlos Prestes para um outro local. A princípio seria um museu. Mas nós temos ali aquela casa que está fechada, que há alguns anos atrás, questão de 7 anos atrás, era para ser a sede do PROCON. A branquinha, aquela casinha. Sim, aquela casa. Por quê? Porque eu também, como te disse, milito nessa área da história, da memória, né? Algo que me encanta. E naquela oportunidade nós colocávamos uma casa PROCON na Antunes Ribas. E surgiu a oportunidade de usarmos um dinheiro que havia no plano da Procuradoria Federal para restauro daquela casa e colocar ali a sede do PROCON. Que aquela casa é remanescente da Casa dos Ferroviários, lá da década de 20 do século passado. Aquela casinha. Eu estava em Porto Alegre quando recebi um telefonema que tinham colocado fogo na casa. Aliás, até hoje eu não entendo por que o setor de vigilância da prefeitura saiu daquele local. Ali funcionava um setor dos vigilantes, era um abrigo, quartel-general dos vigilantes da prefeitura. E de noite para o dia a casa foi fechada, os vigilantes saíram dali e evidente, uma área que está desumanizada, você deixa uma casa abandonada, é evidente que vai acontecer toda a série de violências. E a casa acabou incendiando uma parte dela, foi sendo depredada, está lá abandonada. Precisa de um bom restauro. Sim, mas pode abrigar o Museu Luiz Carlos Prestes tranquilamente. Sim, ali. Nós teríamos o Museu Luiz Carlos Prestes ali, aquela casa só precisa de um bom restauro. Isso aí tem que ter um projeto, parece que a prefeitura tem que estar encaminhando o projeto, já tem projetos em Brasília, algo que tem aquela burocracia toda, né, a questão técnica. E a associação... Dos vagões, né? E a associação, mas a associação me parece que havia um interesse da associação em administrar aquela área. Penso que seria positivo, porque teria uma associação que é ligada à história, à memória da rede ferroviária, né, da própria associação. Nós teríamos ali um investimento, né, tranquilamente a comunidade poderia absorver, aproveitar e ver aquele setor todo, né, sendo recuperado. Porque é terrível assim entrar num vagão daqueles e fezes, camisinhas, restos identificados de uso de crack, e, enfim, é um absurdo. Isso, tu já ouviu falar nos metrôs de Nova York, década de 80, o Giuliani ali, eles trabalharam essa questão da teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas... é muito interessante. É o que acontece, não precisamos dizer mais nada, né? Não, pode ilustrar para quem não conhece isso, Walter. É algo bastante interessante. Aquela situação, vamos um exemplo, deixa uma casa abandonada, onde não há ninguém... O inseto, falo violência, depredação, aniquilamento de um local, certo? Ele aparece onde? Onde tem luminosidade, limpeza, atenção e movimento, ou nos lugares ermos, escuros, sombrios, úmidos? Tu não vais encontrar insetos escorpião, por exemplo, num local limpo, agradável, claro. Ele está onde? Escondido em lugares ermos. É o que acontece, né? E lá no metrô acontecia isso, uma janela quebrada, a janela ficava quebrada. O muro ficava pichado, a parede ficava pichada. E é claro, no momento que você começa a repor o vidro, pintar a parede, colocar iluminação, os vândalos vão sair de perto, e as pessoas de bem começam a frequentar o local novamente, afastando aqueles indivíduos. E aquela zona, por isso que eu te falei no início, né? Humanizar aquela área. A área não está humanizada, está abandonada, está carente de atenção. E quem busca, né, o local, aqueles que procuram se esconder dos lugares onde há movimento, há claridade e tal. E o vagão, ele é o reflexo que acontecia ali embaixo das escadarias do teatro.
há um tempo atrás. Você colocou uma iluminação à noite ali, passou para dentro do vagão. O vagão foi restaurado pouco tempo atrás. As janelas custou, houve um investimento do erário, mas arrombaram as janelas à noite, o pessoal entra lá para dentro e é aquilo que as imagens refletem. Daí a comunidade precisa entender esse processo. Não, e aqui não é crítica política nem nada, né, Fábio? É uma questão real que nós precisamos absorver e entender a história como nossa. Enquanto nós falamos em caminhos, investimentos, missões, né, e tal, e pecamos pela base, que é o mais simples, que é acolher. Eu vi agora o doutor Scarpa falando em família acolhedora, né? Sim. Sermos acolhedores com os nossos espaços também. Walter, a gente até tinha tratado outras questões, mas eu gostaria de te questionar ao seguinte. Tu tens acompanhado que a FIFA, a FIFA está na presidência do país, praticamente, assim, né, a grosso modo. A FIFA está ditando regras de tudo que é lado, né? A semana passada nós tivemos acesso e publicamos até no site da Novos Horizontes um extenso arquivo em PDF com todas as regras da FIFA para quem não teve acesso a isso possa observar. E existem coisas quase que absurdas lá dentro, se a gente for pensar num país que existem regras para que não se comercialize bebida alcoólica em estádio. Estão lá as regras da FIFA mudando tudo, mexeram nas leis brasileiras, enfim. Mas entrando na questão do consumidor. E aí eu quero saber de que forma que o PROCON vai trabalhar nesse sentido, que se existe alguma orientação e tal. Você sabia que se eu colocar uma camiseta escrito Copa 2014, se eu resolver fazer essa camiseta, não pode, Walter Portalegre, porque a FIFA registrou isso e não pode fazer. Eu não posso fazer uma camiseta escrito Copa e tal, porque a Copa é deles, o 2014 é deles, até o pagode é deles. Eles deviam pegar o pagode e levar embora daqui, eu acho, já que registraram isso. Nesse sentido, comerciantes locais, aí a gente também produziu essa reportagem aí, estão preocupados e estão assim, durante todas as Copas, nos últimos anos, eles puderam comercializar os seus pequenos produtos e tal e tal. Eu não estou defendendo pirataria. Eu estou falando sobre camisetas verdes, azuis e amarelas, apitos coloridos, adornos, bandeiras, algo que motiva alguém a torcer pelo seu país. Isso não pode mais, Walter. E pagando um preço real, né? Um preço acessível, não os preços... Não pagando royalty. Royalty comercializados pela FIFA. É bastante delicada a situação, porque, Fábio, nós agora, brasileiros, estamos compreendendo, sentindo de perto como é que funciona essa política no mundo do futebol, políticas da FIFA. Antes, a Copa era na Alemanha, na África do Sul, estávamos distantes. Quem estava presente, quem ia lá assistir e davam atenção, né, para áreas um pouco externas do futebol, percebia até essas nuances. Mas agora nós estamos aqui, sob nossos pés, sob os nossos olhos, ao alcance das nossas mãos, e o brasileiro está sentindo como é que funciona essa força política, né, que... Do ponto de vista do PROCON, o PROCON, até eu conversava com o Cristiano Aquino lá em Porto Alegre, em Gramado, no Congresso Nacional dos PROCONs, tá? Debatemos essa questão. O PROCON não vai fazer nada mais nada menos que já está no Código de Defesa do Consumidor. Não vamos inventar nenhuma lei para a FIFA. Nosso Código de Defesa do Consumidor está aí, questão de passagem aérea, atraso de voos, enfim, serviços e produtos, já está no Código. É sempre aquele mesmo trabalho de fazer valer a legislação, né? Agora que a ingerência é grande, né? E a gente questiona a questão de soberania, né? Exato. Até onde nós vendemos a nossa alma para termos. Nós não, alguém. Alguém está vendendo. Mas tem uma outra informação, tu já deve ter visto, e eu percebi isso em Porto Alegre, né? Os materiais
né, os produtos para a FIFA, Copa do Mundo, estão encalhando. Sim. Estão encalhando. Numa grande rede de supermercados, tem uma determinada marca de chocolate aí, né, que eles fizeram um produto com o Tatu Bola, né, aquele chocolate amarelo, tá, fizeram uma edição especial, já reduziram o preço, está encalhando. Simplesmente está encalhando os produtos ligados à Copa do Mundo. Sim. Isto é bastante interessante. A gente fez uma pesquisa no comércio local, encontra-se muito pouca coisa oficial da FIFA. Embora a Globo tenha transformado em calhau, como se diz na linguagem jornalística e publicitária, o calhau é o anúncio da casa. Então, por exemplo, quando tu não comercializou aquele espaço, tu colocas um calhau lá dentro para vender as coisas que interessam à casa. Na antena parabólica, no satélite Brasilsat, no C2, na verdade, quem capta o sinal analógico ainda da Globo, recebe em todos os intervalos essas propagandas da Copa do Mundo, dos produtos da Copa do Mundo. A gente deu uma olhadinha no mercado local, tem muito pouca coisa. O que a gente observa são esses produtos das pequenas empresas que a vida inteira fizeram, né? E é incrível verificar que estes produtos, se for aplicada essa normativa da FIFA, esses produtos estariam proibidos, ou enfim. Existe algum contato para que se fiscalize isso, Walter? Essa é a pergunta. Não temos nenhum contato. Então, o comerciante de Santo Ângelo que quiser comercializar isso, ele pode comercializar? Não temos nenhum contato, em primeira mão, nenhum contato nesse sentido de fiscalização, desse direito exclusivo, né, da FIFA de produção desses produtos, né, que sejam produtos direcionados à Copa do Mundo 2014. Né? Copa do Mundo, canecas, chaveiros, enfim. Não temos nada nesse sentido. Não recebemos nem da Senacom, nós não recebemos nenhuma determinação, porque geralmente a própria Senacom encaminha aos PROCONs, ao sistema todo, né, informações relativas a este processo. Mas até agora nós não recebemos, quem sabe na cidade sede, muito mais forte esse processo, né, de fiscalização e de pressão da própria FIFA, né? Fica a orientação, então o pessoal pode acessar o nosso site aí tranquilamente, tem ali toda essa regulamentação, enfim, para saber se está não se dentro trata ou de não. produtos piratas, como tu disseste, né? Como tu disseste, é você elaborar um produto e colocar lá Copa do Mundo, Brasil, enfim. Né? E é lamentável, assim, chega a dar a sensação que a gente tem, é esse termo que tu usaste há pouco, de uma alma que foi vendida mesmo, de não poder utilizar denominadas formas de expressão que são absolutamente nossas. E os grandes problemas, Fábio, a ideia própria, eu percebo que ao trazer a Copa do Mundo para o Brasil, né, pensamos em trazer os olhos do mundo para o Brasil por aquilo que mais nos encantava, né? É o futebol, é a alma do brasileiro, aquela questão toda desse carnaval em 4 linhas. Só que trazendo os olhos do mundo para o Brasil, nós também, né, abrimos todos os nossos problemas, a caixa de Pandora. E nesse sentido, o mundo está conhecendo um Brasil através do nosso brinquedo, que é o futebol. Muito bem. Walter Portaletti esteve aqui comigo hoje neste Café Missioneiro desta segunda-feira. E ele já está convidado para que nas próximas semanas esteja novamente aqui nesse papo sempre muito agradável. Amanhã receberemos uma trinca aqui. Dois Thiagos, Thiago Meyer Mendes e Thiago Ferraz, e o Francisco Medeiros, uma mistura de comportamento, notícia, música e alguma conversa jogada fora. Este foi o Café Missioneiro da segunda-feira, são 2h01. Vivian Ferraza fica com o Rádio Ouvinte a tarde inteira, e o Rádio Ouvinte que quiser acompanhar
Também pela web, pode ouvir a Novos Horizontes em 128 kbps, sonzinho puro, estéreo perfeito. E a NHTV mandando bala a tarde inteira. Boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. A Clínica de Oncologia